Você sabe como os computadores se organizam em rede? Essa organização é chamada de topologia de rede e existem diferentes representações para essas topologias. As redes, elas podem ser representadas por diagramas. Diagramas são nada mais do que desenhos da rede. E existem diferentes diagramas, diagrama da rede lógica e diagrama da rede física. E esses diagramas, eles usam símbolos para representar os elementos da rede. Então, esses símbolos, em geral, são esses símbolos apresentados na figura ao lado. Então, nós temos aqui computadores, notebooks, impressoras, iPhone, telefone IP, dispositivos sem fio como tablets, existem também os celulares, existem representações para os smart devices. Então, essas são as representações dos dispositivos finais. Existem também as representações para os dispositivos intermediários. Note que alguns dispositivos eles são muito similares, tá? Então, aqui a gente tem um roteador sem fio e aqui do outro lado nós temos um roteador. A diferença entre roteador sem fio e o roteador com fio, que é conectorizado, que é conectado a um cabo de rede, é a presença dessa anteninha. Então, a anteninha ela vai indicar se esse dispositivo é um roteador ou um roteador sem fio. Nós também temos este símbolozinho, que é um quadradinho com umas setas, que é o símbolo do switch. Esse é o switch LAN, que é o switch de camada 2. Aqui a gente tem um outro switch, que é o switch multicamadas. E esta representação é a representação do firewall. Essas são as representações mais comuns na criação de diagramas de rede, mas podem aparecer outros elementos também. Aqui embaixo nós temos alguns símbolos para representar o canal, o meio físico de comunicação. Então, às vezes você vai encontrar essas ondinhas elas indicam um meio de comunicação que não usa fio, é o que a gente chama de meio não guiado, aonde que usam basicamente ondas eletromagnéticas para transportar o sinal. A gente tem também um outro símbolo que são só deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Existe também um outro símbolo que ele é assim, ó, aonde eu tenho a representação mais simplificada desse canal sem fio, tá? Então, quando você vê essa representação, indica que ali existe um enlace sem fio. Aí, como para a gente poder saber se a comunicação foi estabelecida ou não, ou qual é o canal de comunicação, a gente usa essas duas representações. A representação com fio de lã, ela normalmente é dada por um fio reto, por um cabinho reto, e esse cabinho pode ser contínuo ou pode ser tracejado. E esta é a representação da WAN, aliás. Na WAN a gente tem outros canais de comunicação e a gente tem normalmente esse símbolo que parece um Z, tá? Um outro termo importante, a gente precisa saber o que é o termo placa de rede. Então, quando você ouvir falar em placa de rede, em porta física de rede, em interface de rede ou NIC, que é Network Interface Communication, a gente está falando da mesma coisa, que é a placa de rede aonde eu vou conectar fisicamente o cabo, ou, no caso das redes sem fio, é a placa que vai enviar o sinal físico para a rede. Então, esses termos, placa de rede, porta física, interface e NIC, são sinônimos na representação. Aí a gente pode construir dois tipos de diagramas de rede. Existem os diagramas físicos e os diagramas lógicos. Os diagramas físicos, eles servem para representar
como a rede está estruturada fisicamente. Então, se eu tenho um cliente que é uma empresa e nessa empresa tem uma recepção, tem 2 escritórios, uma sala de reuniões, tem os diferentes ambientes, uma sala de servidores, eu vou colocar um elemento para representar cada um desses ambientes. No caso, aqui nós temos um retângulo para cada um desses ambientes. Aí eu identifico qual é o ambiente que eu estou trabalhando. Aí eu vou usar os símbolos para dizer quais dispositivos físicos estão conectados neste ambiente, estão instalados neste ambiente. Então, aqui na sala de servidores, note que eu tenho um roteador. Esse roteador recebeu o nome R1. Então, esse roteador recebeu o nome R1. E esse roteador está conectado ao switch, que tem o nome S1, por meio de um canal, por meio de um meio físico, que é um meio físico de LAN. Esse roteador está instalado no rack 1, tá? Então, eu estou dizendo qual é a localização. Então, nessa sala de servidores, eu tenho 2 racks, o rack 1 e o rack 2. No rack 1, que é uma espécie de prateleira onde eu vou colocar os dispositivos, eu vou ter o roteador, o switch 1, o S1 e o switch 2. Vejam que ambos os dispositivos estão instalados no rack 1. E aí o roteador vai ligar tanto no switch 1 quanto no switch 2. Vai ligar também em um outro switch que está em uma outra sala, no switch 3, que também está em outra sala, e no switch 4, que está numa outra sala. E o switch 1 ele vai estar ligado ao servidor web, que está no rack 2, no servidor de e-mail e no servidor de arquivos. E aí eu vou dizer que o switch 2 está conectado diretamente a um computador e uma impressora que estão na sala de TI. Então, essa é a representação física. Eu estou dizendo aqui quais são os dispositivos físicos e em qual sala eles estão instalados. E importante também em qual rack ele está instalado. Então, eu estou dizendo também qual é o caminho físico que liga esses dispositivos. De outra forma, nós temos o diagrama lógico. O diagrama lógico ele vai dizer como esses dispositivos estão interligados logicamente. E ele pode divergir de alguma forma da representação física da rede, do diagrama físico. Então, o que é importante no nosso diagrama lógico? Bom, eu estou recebendo o sinal da internet e esse sinal está chegando no roteador 1. Esse sinal chega no roteador 1 por meio da porta Gigabit Ethernet. Esse G está indicando que é uma porta Gigabit Ethernet que tem o número, que tem a numeração 0/1. Então, esse roteador ele se liga ao switch 1 por meio da porta Giga. Eu falei errado, olha só. Então, esse roteador, ele vai ligar a internet por meio da porta Giga 0 e a porta Giga 1 está ligando ao switch 1. O switch 1 está se conectando ao roteador por meio desta porta. Então, aqui a gente tem a ligação desta porta com esta porta, certo? O switch 2 está sendo conectado por meio da porta Fast Ethernet 1 e o switch está ligando ao roteador por meio da porta Gigabit Ethernet 1. Então aqui eu estou dizendo qual é a porta lógica, qual é a porta física que interconecta cada um dos dispositivos. E aí eu estou separando os dispositivos por meio de redes. Então aqui eu tenho uma rede lógica que ela recebe um endereço IP 192.168.10.0. E quem que pertence a essa rede? O servidor web, o servidor de e-mail e o servidor de arquivos. Aqui eu tenho uma outra rede, 192.168.11.0.
Então, quem pertence a essa rede? A impressora e o computador que estão lá na sala da TI. Então, a representação lógica, ela diz como os elementos estão conectados logicamente, quais são as portas físicas que interconecta cada um dos dispositivos e quais são as redes ou sub-redes às quais esses dispositivos se conectam. E já aproveitando que a gente está falando de topologias de rede, existem diferentes formas de representarmos essas topologias. E a forma de comunicação dessas topologias, dessas diferentes topologias, ela impacta diretamente no desempenho da rede. Tá? Então, inicialmente, a gente começou lá nos primórdios das redes, nós começamos com topologias em barramento. E essa topologia pode aparecer em algumas construções atuais de redes também. Então, nós temos na topologia em barramento, nós temos um barramento central que você pode enxergar como um fio condutor, e esse barramento liga diretamente cada um dos nós que representa esta rede. Agora olha só, a gente não definiu o termo nó. O que é um nó na rede? Um nó na rede é qualquer dispositivo, seja ele host ou seja ele dispositivo intermediário. Então, quando eu estou falando de nó, não importa, não faz diferença qual é o tipo de dispositivo. Na topologia em barramento, o que acontece? Eu tenho o nó 1 que ele quer se comunicar com o nó 2. O que acontece? Ele vai mandar o sinal, esse sinal vai chegar no canal de comunicação e vai se propagar, só que ele vai chegar também em todos os outros dispositivos, não só no dispositivo 2, que era o dispositivo destinatário. Esse tipo de comunicação não é tão comum hoje em dia, porque ela tem um sério problema de segurança, uma vez que todos os nós da rede vão receber essa mensagem. Uma outra topologia bastante comum é a topologia em estrela, onde eu tenho a representação, onde eu tenho um dispositivo central. Normalmente esse dispositivo central é um dispositivo de rede, um switch, um roteador, normalmente um switch, mas roteadores também podem ser. E esse dispositivo ele vai conectar de outros dispositivos. Então a gente pode pensar que cada uma das portas do switch ele vai ligar a um dispositivo final. No caso do roteador, eu posso ter as diferentes portas dele ligando switches que pertencem a sub-redes diferentes ou ligando a outros roteadores de outras redes. Tá? O importante aqui é que eu vou ter um elemento central que ele vai receber a comunicação. E aí a comunicação lógica, ela é diferente, porque se o nó 1 quiser mandar mensagem para o nó 2, somente esse nó vai receber a mensagem e os outros não vão receber a mensagem. A gente tem uma outra topologia bastante comum, que é a topologia em anel. Essa topologia é criada, por exemplo, por provedores de serviços, e esses provedores eles fecham anéis de comunicação conectando diferentes pontos da rede, e isso permite que a rede tenha um desempenho maior. Então, como funciona a comunicação em anel? Eu tenho um dispositivo aqui que se conecta com o dispositivo do lado. Ok, para a mensagem chegar no dispositivo 3, então eu tenho o nó 1 que vai se comunicar com o nó 3, eu preciso passar pelo nó 2. E o nó 2 vai encaminhar a mensagem para o nó 3. Tá? Então, o que acontece? Se esse nó, por algum motivo, estiver fora, vamos imaginar que aqui a gente tem um enlace de um provedor de serviços e aí aconteceu alguma coisa no meio do processo de comunicação que quebrou esse caminho. Eu posso usar um caminho alternativo, que é o caminho reverso, para permitir, para gerar
redundância na rede. Isso permite que eu tenha resiliência, ou seja, que eu seja tolerante a falhas. A gente vai falar sobre esse assunto mais adiante. Então, na topologia em anel, eu tenho os diferentes nós que pertencem a essa rede ou a essa subrede conectados diretamente, um conectado ao outro, e aí eu tenho um caminho que eu posso ter a mensagem caminhando neste sentido ou caminhando no sentido contrário. Quem que vai definir qual é o sentido da comunicação são os protocolos, é o protocolo de comunicação que estiver funcionando ali. As demais topologias, elas são evoluções das topologias originais, que são a topologia barramento, estrela e anel. Se você observar a linha, ela é parecida com a topologia em anel, só faltou fechar aqui, né? Se você observar a árvore, ela é parecida com a topologia em estrela também, onde eu tenho vários nós que se conectam. E a topologia em malha também é uma evolução dessa topologia em estrela, tá? E aí, totalmente interconectada, eu tenho todos os nós conectados diretamente. Compreender as diferentes topologias e os diferentes diagramas e conhecer esses elementos que formam a rede é importante para a gente conseguir acompanhar as próximas partes do curso e para a gente conseguir desenhar corretamente os diagramas de rede.